Eu me chamo Kimberly Watson, ano setembro de 2017. A pedido do meu irmão Michael Watson, irei relatar o meu testemunho. Eu fui obreira do pastor Kenzo Atsushi. Vou relatar quando fiquei firme enquanto ele estava vivo e como enfraqueci depois que ele morreu. Eu sou a irmã do pastor Michael Watson, que também tinha ficado abatido com a morte do pastor Kenzo. Eu recebi uma unção poderosa do ministério do pastor Kenzo e estava debaixo da sua cobertura de oração. Eu estava orando e fortalecida. Mas eu tinha uma televisão. E o diabo me atacou de dentro desse aparelho. A televisão mesmo desligada soltou flechas escuras que atingiu a minha mente. Eu estava de joelho e vi as flechas. Senti uma dor de cabeça e fiquei fraca, desanimada em andar para a igreja e não estava tendo força para orar. Um demônio veio até o meu quarto. Eu clamava o nome de Jesus e expulsava, mas ele não queria sair. Ele disse: "Não posso sair, está com o meu aparelho, isso me dá legalidade e força contra a sua vida, nunca vai me vencer enquanto tiver com aquilo que é meu no seu lar." A televisão tira a autoridade espiritual de qualquer cristão. Eu tive que jogar no lixo o aparelho e a força para orar voltou. O demônio nunca mais voltou, eu fiquei livre e a unção de Deus crescia na minha vida. Quanto mais me aprofundava nas coisas espirituais, mas renunciava ao mundo. Eu fazia parte do grupo de louvor da igreja. O Senhor Jesus me deu o dom de louvar. Toda vez que cantava na igreja as pessoas sentiam a presença de Deus e outras eram libertas. Da minha voz saía a unção de labaredas de fogo. O meu esposo tocava violão. E uma unção saía dos sons do instrumento. Quando ele tocava as pessoas caíam endemoniadas. Eu estava sendo muito usada. O Senhor me revelou sobre as falsas profetisas e falsas ministras como Joyce Meyer. O principado da vaidade atua na vida dessa falsa evangelista. O Senhor me relevou a sua ganância por dinheiro. Uma pessoa materialista que não tem o Espírito Santo. Uma mulher perturbada que precisa de libertação. Um espírito imundo atua em sua vida que engana as pessoas. Pessoas me questionam a respeito de brincos e colares dizendo que Deus não se importa com coisas insignificantes. Eles dizem existem pecados maiores que Deus se preocupa. A minha resposta é: todo o pecado é mau e não existem pecados pequenos e grandes. Todos os tipos de pecados vão ser julgados diante de Deus. Se você usa essas bijuterias e não deixa isso pela sua salvação. Um par de brincos custa em média uns $8 até 10. Um colar custa em torno de $22 até 24. Um batom custa aproximadamente $16 até 20. As variedades de preços mudam conforme os lugares ou países. Você jogaria sua salvação fora por usar um brinco de $8? Passaria a eternidade no inferno por um colar de $22. Você que é cristão trocaria a eternidade no céu por um batom de $16. A vida eterna conquistada na cruz do Calvário vale menos que um vidro de esmalte de unha que custa $25. Você jogaria sua salvação no lixo por causa de coisas baratas e perecíveis. A sua salvação é cara, custou um alto preço na cruz. Jesus foi moído por sua iniquidade para você jogar a sua coroa fora por tão pouco. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Quando você ouve uma palavra de santidade, o poder de Deus envolve a sua vida. A palavra enraiza dentro do seu coração e tira o pecado que não agrada a Deus. O Espírito Santo faz morada, basta querer o deixa entrar, aceitando a palavra de correção. Não resista, entregue a sua vida a Ele. A vontade de sua carne irá morrer para o mundo. Os seus desejos carnais será destruído quando o Espírito Santo estiver habitando em você. Conheci um casal que fazia missões juntos.
Eles tiveram um bebê e desistiram de fazer a missão. As almas estavam morrendo sem a salvação. O missionário conseguiu um trabalho para sustentar a criança e a sua mulher. A missionária largou a missão para cuidar da criança. A criança faleceu, Deus tirou o menino que era um impedimento da missão. A barreira foi removida e eles retornaram para a obra de missão. Eu fui visitar uma igreja chamada Quadrangular. Não gostei dos louvores de rock que cantaram e voltei para casa. Quando eu estava orando, o Senhor me mostrou todos os membros dessa igreja dentro de um esgoto. Quanto mais eles caminhavam para frente, mais se afundavam para baixo. Até que as águas do esgoto cobriram as suas cabeças e eles ficaram sufocados. Eles se afogaram e perderam o ar. Sem respiração eles morreram. O Senhor disse: o pecado é igual a esse profundo esgoto. Quanto mais caminham no pecado, mais se afundam nele. Depois que eles morreram, o rodamoinho apareceu debaixo daquela água e puxava todos para as profundezas do abismo. Quanto mais fundo era, mais escuro as águas ficavam. Não havia luz no fundo daquelas águas. O Senhor me revelou que a parte escura que fica nas profundezas da água é a entrada para o inferno. A igreja inteira foi tragada para o inferno. Todos os meus dons foram enterrados com a morte do pastor Kenzo. Quando ele morreu eu parei de ir à igreja. Eu havia desviado do caminho de Jesus e nunca mais fui à igreja. Sofri muito longe do caminho de Deus. Eu desisti de ficar firme no caminho de Jesus, porque o meu pastor faleceu. Eu fiquei perdida e sem as doutrinas que me edificava. A minha mãe orava para Deus me despertar mais uma vez. Eu tive vontade de ter a mesma experiência do meu pastor e conhecer o mundo espiritual. A oração da minha mãe que pediu o meu despertamento foi ouvida. Em uma noite eu passei mal e fui arrebatada ao inferno. Eu vi pessoas que andaram em caminhos tortuosos. Eles tinham seus pés quebrados pelos demônios. Essas pessoas são aquelas que andavam para os bailes, festas, shows e casas noturnas. Os demônios quebravam as suas pernas e diziam: vocês não usaram os seus pés para caminhar nas veredas justiças. Os demônios cortavam as mãos daqueles que roubavam o que não é seu. Não somente os ladrões tiveram as suas mãos cortadas, mas também pastores que roubavam as ofertas e os dízimos da igreja. Eu vi no inferno o irmão que usavam correntes não no pescoço e as irmãs que usavam colares. Lá no inferno eles foram acorrentados no pescoço e viraram cachorros no inferno. Correntes e colares simbolizam prisões. Eu vi no inferno o filho que matou seu pai. Ele foi transformado em monstro e sofria os tormentos. Ele falava igual um animal e aterrorizado gritava. Homens que esquartejam as pessoas quando chegaram ao inferno foram despedaçados pelos demônios. Eu vi uma moça que matou a sua mãe. No inferno ela virou uma fera e foi acorrentada igual um animal, sendo afligida por lanças que os demônios jogavam. A consciência das pessoas é atormentada. O sofrimento da consciência e a dor da alma nunca terminam. Eu vi um pai que está no inferno por estrupa a própria filha. Também vi um rapaz e a sua mãe no inferno por terem relações sexuais em segredo. Eu vi homens e mulheres que praticaram sexo com animais. Eu vi um pastor que vivia uma vida santa no inferno. Nessa hora Jesus desceu até ali para me tirar. O pastor não se conformava e dizia que viveu uma vida santa. Jesus disse: disseste bem, mas não ensinava o povo a se santificar, por isso que perdeu a sua salvação. Ezequiel 34:2. Ai dos pastores que apacenta a si mesmo. Ele vivia uma vida santa, mas não falava da santidade e não apacentou o seu rebanho na verdade. Por causa disso ele foi impedido de entrar no céu.
Muitas almas foram para o inferno por causa da omissão desse pastor. Eu vi cristãos no inferno que subiam no púlpito e pregaram outro evangelho. Eles ofereceram pão no altar santo. Do inferno eu vi feiticeiros fazendo rituais nos rios. E aquelas águas ficavam infestadas de demônios que possuía cristãos que tomavam banho nela. Eles se despediam ao entrar nessa água. Ainda havia pessoas que morriam afogadas nesse rio. Barcos e navios eram virados por esses demônios do inferno. Eu vi pastores africanos operando milagres, mas eram bruxos disfarçados de ovelhas. Também vi teatro e coreografia dentro da igreja. E os demônios cantavam e dançavam juntos possuindo os jovens. Eu vi uma televisão no inferno. E Jesus me revelou como a televisão surgiu na terra. O diabo apareceu para um homem e disse: farei ser inteligente e inventará um aparelho que vai me deixar milionário. Isso vai contaminar a mente do povo e corromper os corações com desejos pecaminosos. A mente ficará luciferiana, marcada com a marca da imoralidade. As imagens entrarão pelos olhos que ficarão impuros. Isso tem corrompido a humanidade, deixando com caráter maligno e qualidade destrutivas. Criando seus imitadores, corrompendo as mentes, olhos e o coração. O pecado desse aparelho é diverso e influencia as pessoas. Não é fácil conviver com essa Babilônia cujos limites ultrapassaram os de Sodoma e Gomorra. Não podemos ceder à legalidade. Jesus me mandou voltar. Eu subi em alta velocidade para a terra. Depois que voltei do inferno, passei por grandes provações. Eu me preocupava mais que o necessário, dava importância às coisas inúteis e a mais importante deixavam de lado. Fariseus que não acreditam no meu testemunho me perseguiam. Eles não querem ganhar almas e só perseguem os servos de Deus. Eles não são sobrenaturais e nunca vão ter experiências com Deus. As suas soberbas não deixam reconhecer que precisam de libertação para ser salvos. Passei a me preocupar muito com aquilo que eles diziam de mim. Tirei as preocupações da cabeça com aquilo que eles diziam de mim. Eu tinha um peso nas costas do pecado da fornicação. Mas eu me arrependi e Deus perdoou. Quem se afasta de Jesus se afunda no abismo do pecado. Quanto mais ficamos distante da santidade, mais sujo ficamos. Quem se afasta da verdade perde o fervor do Espírito Santo e fica frio caindo nas profundezas do pecado. Quem se afasta do caminho de Deus torna presa fácil para o diabo. Hoje eu uso a palavra para construir, não para atacar as pessoas. A correção e o chicote de Deus para crescer fazem bem. Já as críticas que atacam e traz sofrimento não é de Deus. Cristãos que perseguem os outros somente para escandalizar são do diabo. Falar contra o pecado e de Deus, acusar e atacar o seu irmão é do diabo. Algumas pessoas têm saído das igrejas por causa de acusações. Isso só afasta as pessoas de Deus e jogam no Egito fazendo voltar a serem escravos do diabo. Eu tenho sofrido perseguição. Jesus me deu equilíbrio para as minhas pernas para que eu não tropece. Ele é o meu sustento. E você que também está de pé, cuidado para não cair. Zela da sua vida espiritual para não enfraquecer. Cuidado com seu modo de agir e de pensar. Vigia onde pisa e coloca os seus pés. Não entre em tribulação indo a lugares impróprios como bares, casa noturna ou festas mundanas. Olha para as suas atitudes se estão certas e esteja na direção de Deus. O Senhor Jesus Cristo tem me protegido para onde eu vou. Eu não me entrego diante das minhas dificuldades e luto pelo Evangelho da verdade. Deus tem me dado força e coragem. Jesus se agrada daqueles que não têm medo. Os cristãos não têm ajuntado e edificado as pessoas, mas têm espalhados.
Esses tiram as pessoas do caminho de Jesus, dizendo que não precisam congregar em templos. E todo plano de Deus é atrapalhado na vida dos que não congregam no corpo de Jesus. Os que tiram as pessoas da comunhão vão pagar um alto preço. Palavras que matam as pessoas e afastam das casas de orações, onde tem homens de Deus que podem acolher. Pessoas que deixaram de fazer a obra por causa dos desigrejados. Jesus aprovou a reunião de pessoas para adorá-lo, não importa o lugar, se é em templo, casa ou garagem. Onde estiver 2 ou 3 ali ele estará. Congregar é de Deus, quem não congrega está desligado da noiva de Cristo. Vamos manter-se limpo e conservar a pureza. Melhore a sua conduta a cada dia diante de Deus. Se esforcem na santificação, não relaxe e não pare de buscar a perfeição. Pequenas sujeiras se acumulam no interior se não buscarmos se limpar. Deixe de entrar em conflito carnal, não revida os acusadores, não dê lugar para a carne, não deixe o seu espírito morrer, não deixe nascer a velha natureza que já foi enterrada. Mude a sua maldade pelo bem, o pecado pela santidade. Substitua a impureza pela pureza. Substitua o ódio pelo amor, a tristeza pela alegria. Não aceite a carne lhe vencer, não deixe o pecado lhe derrotar. Não use a língua para falar maldade nem para contenda. Use a boca para glorificar, louvar e exaltar a Deus. O pecado tenta nos pressionar para cair na fé. Estamos no mundo, não somos dele e nunca cederemos às tentações. Estamos em guerra onde um sairá vencedor, ou tiramos as almas do mundo trazendo para Jesus, ou o mundo irá arrastá-lo para ele. Mas as igrejas não dão assistência para as almas humildes. As igrejas querem ficar nas grandes cidades seduzindo médicos, advogados, engenheiros ou qualquer homem que tenha salário alto para ajudar no dízimo e ofertar. Eu fiquei triste com esse comportamento e orei a Deus. Uma serva de Deus foi enviada até a mim e revelou os planos de Deus para a minha vida. E Jesus revelou a ela tudo o que estava passando na minha vida. Eu chorei muito naquela manhã. E aquela mulher fez uma oração por mim para Deus me consolar. Eu senti a presença de Deus tão forte como na primeira vez. Eu agradeço a Deus por ter me dado oportunidade para falar do meu testemunho a vocês que me ouvem. Fica na paz de Jesus. Amém.